Olá, Valdete. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Luciene, seja bem-vinda. Boa noite, Dona Luzia e Luísa, sejam bem-vindas. Boa noite, Lídia, seja bem-vinda também. Boa noite, Wagner, seja muito bem-vindo. Wagner, que ontem várias pessoas, né, perguntaram dele, né, Wagner? Mas o Wagner assistiu depois. Olá, Anitta e Clarindo, boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Maria Aparecida Moraes, boa noite também, seja bem-vinda. Andréia Vieira, boa noite. Graças a Deus, Valdete, tudo bem, tudo sob controle, graças a Deus. Boa noite também, né? Eu sei que tem mais pessoas aqui, mas não consigo identificar, não aparece aqui para mim, né? Então, boa noite para vocês que aí estão. Boa noite, Elaine Oliveira, boa noite também, Leívia, boa noite, Álvaro, sua mãe também, uma boa noite para ela, boa noite também, Ana Cristina. Olá, Célia, seja bem-vinda. Deus no comando sempre, Wagner, com certeza. Deus no comando sempre. Gessé, boa noite. Seja muito bem-vindo também, meu amigo. Olá, senhor Antônio Pazotto, Isabel, boa noite para vocês. Boa noite também, Marcelo Machado, seja bem-vindo. Olá, Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Olá, Rosilene, Osmane e Diego, sejam bem-vindos. Olá também, Silvia Mônica, boa noite. Boa noite, Adriana Alvarenga. Boa noite, Selma e Dinho, sejam todos muito bem-vindos. Felicidade sempre nossa, Wagner, sua presença. Olá, Luísa Silvia, boa noite também para você. Seja muito bem-vinda. E agora já está na hora, né, de nós fazermos a nossa prece, para pedirmos a permissão a Jesus para iniciarmos essa nossa leitura e estudo. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Boa noite também, Adriana Dantas. Boa noite, Andréia Dantas, sejam bem-vindas. Muitas energias e vibrações aí para os seus genitores, como sempre. Vamos então agora nesse instante pedir a permissão a esse mestre incomparável para nós iniciarmos a nossa leitura e estudo da noite de hoje. Sim, uma leitura e estudo onde nós estamos aqui com o propósito de aprendermos um pouco mais, né? Flávia Andréia, seja bem-vinda. Iraci, Mariinha, Roseli, Oneida Alves, sejam bem-vindos. E dentro dessa nossa proposta de aprendizado, que nós possamos e consigamos, nesta conexão com o próprio Cristo, né, Lilian? Boa noite. Que nós consigamos não somente perceber esses ensinamentos, esses esclarecimentos, mas acima de tudo que nós possamos sentir todo este amor e todo o carinho que o Cristo tem para conosco através dessa espiritualidade maravilhosa que nos assiste diuturnamente. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Luísa Nalim, boa noite. Boa noite também para Cidinha Cerise, para Raquel Porfírio, Renata Cristiane, Patrícia Pires, Patrícia Vilas Boas, para o Vinícius, Adriene, Shirley, para o Emerson. Olá, Eveline, Roberta e Gabi, boa noite para vocês. Renato Leite, boa noite também. Bom saber.
Adriana Alvarenga, nossa companheira aqui de estudos, aniversário dela, eu não sabia. Obrigado, Rosilene, por nos lembrar, e que as nossas energias e vibrações cheguem também até ela e de uma forma muito mais carinhosa. Olá, Dilson Riva, boa noite, seja muito bem-vindo, como sempre. Então, queridos amigos, queridos companheiros, que o nosso Mestre amado e querido Jesus, nesse instante, derrame de uma forma especial, com muito carinho, as suas energias, a sua bênção, o seu amor, o seu carinho, a sua luz, sobre cada um de nós que aqui nos encontramos reunidos e sobre aqueles que, no outro momento, estarão aqui assistindo conosco. Sim, nós iniciamos sempre esta nossa live por volta das 18 horas, e algumas outras pessoas entram em outros horários, e que nesse momento em que estiverem conectados com Cristo, que a sua luz e o seu amor desça sobre cada um deles, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus amigos, seus colegas, sobre aqueles que se dizem e se acham, se consideram seus inimigos, e é claro, de modo também especial sobre aqueles a quem elevamos o pensamento e que necessitam das nossas orações, das nossas vibrações, por se encontrarem em desequilíbrio, por se encontrarem doentes do corpo ou da alma. Jesus, como sempre, no comando. Ele pode e Ele é capaz de nos auxiliar, desde que nós estejamos com a mente e coração abertos para recebermos este auxílio. Sim, sobretudo nós que estamos unidos a um corpo, nós encarnados, precisamos mais do que nunca desse processo de conscientização para que a vida espiritual fale mais alto e nós aproveitemos ao máximo essas oportunidades de aprendizado, essas oportunidades de reunião em família, essas oportunidades de esclarecimentos que sempre recebemos. Agradeço a todos vocês, meus queridos companheiros, por fazerem parte desta família, por estarem aqui conosco, vibrando para cada um em particular, para os nossos doentes, para as demais pessoas, mas também para toda a humanidade, para que auxiliemos nesse processo de regeneração planetária. Que assim seja. Que bom podemos realmente estarmos aqui, né? Helena Coelho, boa noite. Leopoldina também, seja bem-vinda. Fernanda Guedes. Olá, Elizabeth Stockler. Prazer tê-la aqui conosco. Que bom e que possa estar sempre aqui participando desses nossos estudos. Olá, Raquel. Maria do Carmo, também muita paz e energia para você, Maria do Carmo, Josiane. Parabéns, Adriana Alvarenga, parabéns como sempre. Jossanã, boa noite. Olá, daí. O agradecimento, Elizabeth, é sempre e todo nosso, né? Marilza Abreu, boa noite também, Érica. Que bom que todos nós estamos aqui. E vamos para a nossa leitura e estudo de hoje, né? Hoje é quinta-feira, dia de nós identificarmos aqui algumas exposições, algumas perguntas e respostas aqui do Livro dos Espíritos. Este livro que tem mexido bastante conosco, né? Rosane Junqueira, seja bem-vinda, boa noite. Ele tem mexido bastante conosco porque é exatamente uma obra que vai falar sobre a filosofia dessa doutrina nova que Kardec propôs, né, Valéria Cruz, boa noite, que Kardec propôs e exatamente através desses ensinos que os Espíritos nos trouxeram, né, Roseli Salvador, boa noite, seja bem-vinda. Então, como é algo ligado e voltado para a própria filosofia, a filosofia sempre demanda, porque filosofia nada mais é do que o amor à sabedoria, e sempre demanda reflexões, vamos assim dizer, um pouco além daquilo que nós estamos acostumados, e sobretudo quando a gente está estudando juntos, quando nós estamos fazendo esta leitura em conjunto, né, Natália Silva, boa noite. Parece que fica muito mais gostoso e, em especial, nos dá prazer
de querer efetivamente aprender alguma coisa diferente. Nós estamos aqui vendo e estudando o prelúdio da volta. O que é esse prelúdio da volta? Todos nós, né, a gente sabe, nós desencarnamos, retornamos à pátria espiritual e depois desse momento a gente se prepara para o retorno ou para voltar para cá. E aí a gente está vendo nesse prelúdio, nesse momento que antecede a nossa volta, como que funciona toda essa preparação, né? E o carinho que a espiritualidade tem com os planejamentos que nos auxiliarão a vencermos e superarmos todos os obstáculos e conquistarmos, né? O troféu que a gente quer, o troféu que nós esperamos é exatamente a nossa evolução, é exatamente a perfeição, né? Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. E nós paramos aqui na questão 342, faltam duas questões para a gente fechar esse prelúdio da volta, e aí a gente já vai passar para a união da alma com o corpo, como que ela se processa. Então, Kardec pergunta à espiritualidade o seguinte: nós estamos no mundo espiritual, estamos ali com os nossos amigos, né? E muitas das vezes nós estamos levando uma vida tão tranquila, e a gente já viu em outros questionamentos, que muitos até vão pensar, mas peraí, por que eu vou voltar? Por que eu tenho que voltar? Principalmente se eu estou tão bem aqui, a vida aqui está feliz, está tranquila. Será que alguém gostaria realmente de pedir para eu voltar? Estando numa vida tranquila, somente entre amigos. Por quê? Porque no mundo espiritual, os iguais se atraem, os espíritos afins estarão todos juntos, e se os afins estão juntos, a probabilidade de nós estarmos felizes é maior do que aqui no planeta Terra, onde existem tantas desigualdades, tanta diversidade. Às vezes dentro de casa nós não combinamos muito com o nosso irmão, com o nosso pai, ou com a nossa mãe, ou com o nosso marido, ou com a nossa esposa. Por quê? Porque pensamos de formas diferentes e nós não conseguimos muitas das vezes nos enganar e enganar os outros, e nesse fingimento levar uma vida feliz. Agora, no plano espiritual não há possibilidade ou nenhuma probabilidade de enganar o outro. Por quê? Porque a nossa vibração, ela já toma conta e ela mostra aquilo que nós somos, assim como os outros também se mostrarão como eles são. Então fica aquela dúvida, aquela questão: compensa eu voltar, deixar essa tranquilidade do mundo espiritual para voltar para o mundo corporal? Mas a questão está exatamente ligada à nossa evolução, gente. Claro! Por quê? Porque quando nós estamos como espíritos e como espíritos desencarnados, né, Filomena, boa noite também, Elaine Lavez, Amanda e Robson, boa noite, Daniele Diamantino, sou Luiz Alberto, seja bem-vindo. E exatamente, Elizabeth, a gente precisa avançar, e a gente consegue avançar sobretudo com a encarnação, voltando para cá, reparando os nossos erros, né? Aí buscando, como diz o Wagner, a evolução, buscando a perfeição através do aprendizado em contato com a matéria, né? Joana Camargo, boa noite também, José Ricardo, boa noite, Maria Souza, desculpa, sejam todos bem-vindos. Então, nós sentimos a falta deste retorno para darmos sequência à evolução, tá? Então, com base nisso, Kardec pergunta nessa questão 342, olha, se eu estou aqui no mundo espiritual com muitos amigos, esses amigos, quando eu vou reencarnar, eles me acompanham? Eles vão lá junto comigo, até ali naquele momento ou naquele local onde eu vou me despedir para poder retornar? Assim como, quando a gente desencarna, não tem um grupo de amigos que nos aguardam no mundo espiritual, de amigos e afins. Sim, porque se eu sou bom, eu vou ter um grupo de espíritos bons me esperando. Se eu não for tão bom assim, eu vou ter um grupo de espíritos que também não são tão bons assim me esperando. Se eu for ruim, eu vou ter também aquela equipe de espíritos ruins que estarão me aguardando. Veja, sintonia, né, Michele, Gabriel, boa noite para vocês. Sintonia. E eu, para voltar, eu vou ter também esses amigos e essa sintonia. E aí a espiritualidade vai responder, olha, tudo vai depender da esfera em que você se encontra.
Sim, porque se você estiver numa esfera onde a afeição ela é muito grande e muito forte entre os espíritos, você vai ter sim aquele grupo de pessoas e de amigos que vão estar ali se despedir de você. Muitos estarão ali e vão dizer, olha, nós vamos estar aqui velando por você, estaremos torcendo para que você possa vencer também, né, Robson? Seja bem-vindo. Quem quiser um pouquinho dessa experiência, tem aquele livro no Romance de Emmanuel, Renúncia, fala de um espírito que, Alcione, estava numa esfera mais avançada. Tanto é que quando ela falou que ia reencarnar, gente, apareceu um monte de gente, falou, mas peraí, um monte de espírito, por que ela está saindo daqui para ir lá? Ela não precisa. Espantou, todo mundo ficou espantado, por quê? Olha, um espírito que não precisa vai reencarnar num mundo complicado? Então, a afeição, é o que a espiritualidade responde, vai depender muito da afeição que une os espíritos dessa esfera. Mas podemos ter certeza, sempre teremos aqueles que nos acompanharão em todo esse processo, que nos acompanharão nessa trajetória até nós chegarmos nesses objetivos. Maria Geralda Alves, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Então, isso é o que Kardec pergunta, a espiritualidade responde, e isto serve para nós cada vez mais estarmos em contato e em sintonia com aqueles que estão numa situação, numa condição melhor e que podem nos ajudar. Pois é, Elizabeth, infelizmente a gente ouve muito disso, as pessoas dizerem, até mesmo aqueles que são espíritas, eles acham, já ouvi médiuns dizer que eles estão na sua última encarnação. Não, que fiquem tranquilos, nós temos ainda muitas existências pela frente. Ora, todos nós já conseguimos colocar em prática tudo que Jesus ensinou? Nós somos hoje modelos e exemplos vivos do Evangelho do Cristo? Se algum de nós formos modelo de tudo aquilo que Jesus falou no Evangelho, eu posso falar para você que realmente não tem necessidade de reencarnar mais não. Agora, se nós tivermos uma única coisa, pode ter certeza que nós vamos precisar retornar. Então, fique tranquilo, tá? Fique tranquila, e a gente sabe que tem muitas pessoas que pensam de forma diferente, sim. Bom, depois, na sequência, Kardec quer saber o seguinte, se o que a gente vê durante os sonhos, né? Ou durante o sono, que é o momento de despertamento, ou que o espírito deixa o corpo e vai viver o mundo espiritual. Kardec quer saber se essas pessoas, esses amigos, e muitas das vezes, né, alguns semblantes que nós não conseguimos lembrar quando nós acordamos através do sonho, será que seriam esses nossos amigos? Será que seriam essas pessoas que vão nos acompanhar e seguir os nossos passos? E aí a resposta deles é o seguinte, muito frequentemente, né, Juscelia, boa noite, seja bem-vinda, muito frequentemente, por quê? Porque, gente, durante os nossos sonhos, nós levamos uma vida espiritual e muitas das vezes nós precisamos de alguns puxões de orelha. E quem que vem puxar a nossa orelha? São os nossos amigos. Sim, os nossos amigos vêm falar, olha, Edson, você está falhando, você está deixando alguma coisa que você combinou lá, você lembra que você combinou? Então, você está falhando, você está deixando a desejar. E aí no momento do sonho, eu vejo o encontro com esses seres. Quando eu vou despertar, eu simplesmente lembro de semblantes de pessoas desconhecidas. Mas por que são desconhecidas? Não são desconhecidas aqui do mundo corporal, são desconhecidas do nosso cérebro físico consciente, mas estão ali gravadas no nosso inconsciente. Então a espiritualidade vai dizer, sim, são os nossos amigos que sempre voltam nesses momentos, ou sempre nos encontramos com eles, para eles continuarem nos lembrando, continuarem nos alertando sobre aquilo que nós temos que fazer e cumprir.
A Evelinda coloca aqui que tem sensação de saudades, da paz, das amizades. Sim, é muito comum, Eveline. Muitas pessoas até já relataram para mim, né? Nossa, Edson, eu sinto uma saudade, só que eu não sei saudade de quê? Só que eu não sei saudade de onde? Ah, com certeza e provavelmente é saudade exatamente deste mundo espiritual. Sim, Wagner, nós teremos muitas, né? A Rosane ainda pergunta, esses espíritos que não precisam voltar, voltam por qual motivo? Especificamente, Rosane, eu vou dizer desse livro que eu citei para vocês, Renúncia, Alcione voltou para ajudar aqueles seus amigos, ou sabe aqueles espíritos que nos são caros, que já tiveram conosco em várias existências? Então Alcione voltou para ajudar esses espíritos a despertar. Sim, para ajudar e mostrar a eles o caminho do bem, o caminho que ela trilhou. Muitas das vezes para dar testemunho, para dar as mãos e mostrar que a felicidade ela está presente, não de acordo com a vida social que nós levamos, mas a felicidade está presente em todos os momentos que nós conseguimos colocar em prática o Evangelho do Cristo. Quem lê o livro Renúncia se apaixona por este Espírito que foi mostrando o caminho para aqueles que ainda não tinham despertado. Então, esses que não precisam e voltam sempre por amor e por amor a alguns entes queridos que ficaram para trás. Sim, a gente sempre trabalha, né, Elizabeth, nessa reciprocidade, ajudamos, somos ajudados, é sempre assim, né? Olá, Eduardo, boa noite, seja muito bem-vindo, meu querido. Gustavo Duarte, boa noite também para você, boa noite, Vânia, boa noite, Gisele. A Elaine coloca aqui, minha mãe, quando desencarnou, estava triste comigo porque levei... Elaine, a gente simplesmente precisa descobrir algumas coisas, né? Porque, assim, eu gosto de dizer, principalmente quando está relacionado com sonhos, a gente tem que saber como interpretar estes sonhos. Porque o fato de você trazer a lembrança de uma certa, como você disse, da braveza dela contigo, às vezes não significa aquilo que você, ou essa ligação, às vezes ela está brava por algum outro motivo, ou é a forma como você gravou na sua memória esse último contato, e todas as vezes que você vai ter o contato com ela, você lembra exatamente disso. Então não dá pra gente cravar, ó, ela está brava ainda, às vezes não, às vezes é a forma como você tem para exatamente trazer essa lembrança para a vida física, para o campo do seu consciente, tá? Então, cuidado, a gente tem muitas outras coisas para a nos ajudar nesse processo de interpretação, ok? Então, cuidado, não fique triste com essa lembrança que você traz, tente descobrir o motivo, o porquê, eu costumo até dizer, né, até uma companheira nossa que também sempre nos acompanha aqui, a Joarina, ela até já esparramou para os outros, ó, o Edson fala que é bom ir anotando os sonhos. Sim, às vezes é bom nós irmos anotando os nossos sonhos, por quê? Porque aquilo vai nos auxiliando num processo de criar hábitos e a lembrança vai ficando cada vez mais nítida e a gente consegue fazer uma interpretação mais próxima dessa realidade. A Flávia está comentando aqui, não sei, Flávia, ontem nós estávamos até falando, né, citando, ontem não, desculpa, na terça-feira, no estudo do livro O Céu e o Inferno, a gente ainda comentou, né, quando nós vamos fazer uma prece sincera, partindo lá do coração, se a gente não sentir uma coisa diferente, não sentir um estremecimento involuntário, que é aquilo que o Espírito utiliza, é porque a nossa prece não é sincera. Às vezes esse arrepio está relacionado exatamente com todo este sentimento que você foi levar para ela. E isso você sentiu na forma de um arrepio. É por quê? Porque tinha essa sinceridade dentro de você. Então, só para citar aquilo que nós falamos na terça-feira, lembram?
né, daquele espírito de Juliene, que a gente vai continuar falando sobre ela na próxima terça, que ela falou para o médico: se você não sentir um estremecimento involuntário, é que a sua prece não está sendo sincera. Então, esses detalhes são muito interessantes mesmo. Que bom que você tem, né, Eduardo, essa sensação nesses sonhos de tomando um passe, tá? Então, a gente também só precisa ver e tentar entender quais são os motivos de tudo isso, né? A Rosilene vai lembrar aqui para nós do livro Nosso Lar, e a André do livro Mensageiros, os dois, né? Dessa obra de André Luiz, que ele traz para nós como que é, né, o mundo espiritual. Todos dois, aliás, toda a obra de André Luiz é fantástica. E a Rosilene vai falar, né, da neta que desencarnou e não aceitou, e a gente vê isso, um trechinho disso até no filme, né, Rosilene? Sim, nós temos outros casos lá de pessoas que foram acompanhar aqueles que reencarnariam e foram até lá no, como se diz, no departamento de reencarnação para poder se despedir deles. Sim, tudo isso é muito fantástico. Olá, Márcia Martins, boa noite, seja também bem-vinda. Bom, vamos passar então agora a essa outra parte deste capítulo, que é a união da alma com o corpo, tá? Nós estamos exatamente agora avançando e principalmente falando, né, dessa volta, do retorno à vida corporal. A gente falou primeiro do prelúdio, que seria essa preparação e essas coisas que acabam nos antecedendo, né, no nosso retorno. Agora, como que é ou como se processa a união da alma com o corpo? Também um tema muito interessante, tá? Sobretudo no mundo atual, e muitos de nós talvez tenhamos sim algumas dúvidas, mas nós vamos tirar aqui, igual Kardec, juntamente com a espiritualidade, através dessa obra. Por exemplo, a primeira pergunta que ele faz nessa parte, nessa questão 344, é a seguinte: em qual momento a alma se une com o corpo? E, gente, podemos responder aqui de forma muito categórica e direta. No momento da concepção é que a alma se une ao corpo. No momento da concepção. Bom, isso nos ajuda, aqueles que estão conosco há mais tempo, a voltar um pouquinho. Lembram lá no próprio Livro dos Espíritos, quando a gente aprendeu sobre o fluido vital ou o princípio vital? Nós estávamos conversando, quando a gente falava sobre isso, que este princípio vital é uma característica que o espírito, que o princípio inteligente imprime na matéria. Então, é o espírito que dá vida à matéria. Se o espírito sai, perdeu-se a vida. Então, vejam, quando ocorre a concepção, há necessidade do espírito se unir a este óvulo que já está ali fecundado. Para quê? Para que ele imprima um princípio vital nesta matéria, que há necessidade dela ir se desenvolvendo. Se não houver esse princípio inteligente atuando, o princípio vital automaticamente não vai ajudar o corpo a desenvolver. Tá? Sim, a gente já viu isso, só estou fazendo aqui uma lembrança, tá? Para a gente fazer a ligação. Então, peraí. Quando que um espírito se une a um corpo? Ele se une lá junto com a concepção. No momento da concepção é que o espírito vai se ligar ao corpo. Só que ele vai se ligar ao corpo através deste cordão fluídico, tá? Ou cordão de prata, como muitos dizem. E essa ligação, gente, ela é uma ligação, vamos assim dizer, tênue no início, e ela vai se fortalecendo com o desenvolvimento deste corpo. Ela vai se apertando com o desenvolvimento do corpo. E principalmente, e aí Kardec e a espiritualidade coloca, ela se completa a ligação com o nascimento com vida. Então,
Ele começa na concepção, ele se liga e aí vai se apertando cada vez mais, e nesse processo de coesão, de apertamento, se eu posso assim dizer, vai ficando mais forte, e quanto mais forte vai ficando os laços, mais o espírito se liga à matéria, e quando nasce, aí está efetivamente completa essa ligação do espírito com o corpo. Por que é interessante dizer isso? Olha, principalmente para vocês mulheres. Para vocês mulheres que têm essa oportunidade e essa bênção de, durante o período de gestação, estarem exatamente em contato com o espírito, esses laços mais frouxos, gente, vão permitindo que o espírito entre neste processo também de aprendizagem. Sim, o espírito não chega ali como criança e está totalmente adormecido. Não, o espírito, principalmente, lógico, dependendo da situação de evolução dele, ele vai se ligando, e a cada oportunidade que ele vai tendo nesse conversa, nesse contato com a mãe principalmente com o pai também, mas principalmente com a mãe, ele vai tendo a oportunidade de aprender, de assimilar aquele carinho, de manter aquela ligação. E isso é muito importante. Por quê? Porque a mãe, o pai também, mas principalmente a mãe, tem essa necessidade de estabelecer esses vínculos de amizade, de amor e de carinho com o espírito que vai reencarnar desde o início. Tá? Elaine, você pergunta se há essa necessidade. Então, aí eu vou voltar nessa questão. Depende muito do grau de evolução do espírito. Por quê? Porque tem espíritos que, enquanto essa ligação está ali frouxa, eles continuam, inclusive no mundo espiritual, fazendo todo o trabalho que precisa. Imagina Jesus. Jesus tinha algum tipo de necessidade de passar por aquilo que André Luiz chama de processo de restringimento. Tem 2 livrinhos da Egorinha Cunha, que são livros de desenhos, que ela fez também através das mensagens de André Luiz e com base nas suas obras. E ela tem um dos desenhos que ela coloca lá uma câmara de restringimento. O que seria isso? Tem espíritos que estão assim com tantas dificuldades e não estão conscientes da reencarnação, que você precisa restringi-los de tal forma que eles vão tomando exatamente aquela forma do ovo, para que eles vão desenvolvendo juntos. Tá? Então, cada caso é um caso. O espírito pode estar fora e, aos poucos, com essa ligação, quando ela vai ficando mais forte, ele vai perdendo essa consciência até ele nascer como criança. Então, vai depender se ele vai estar junto ou não. Vai depender exatamente do seu grau evolutivo. Ok? Olá, Kelly, boa noite, seja muito bem-vinda também. Então, o espírito, quando ele está nesse processo e em contato, ele vai ajudando no desenvolvimento. Por isso que a gente vai vendo lá, as células do corpo, o que elas vão fazendo? Elas vão se multiplicando de tal forma nesse período de gestação, que de um espermatozoide com um óvulo, logo você já tem um corpo todo formado. Mas isso é o quê? Fruto dessa ligação. E fruto dessa capacidade do princípio inteligente, chamado espírito. E isso, gente, a gente faz inconscientemente. Tá? Você não faz de forma consciente. Por quê? Porque como nós estamos ainda muito mais ligados à matéria, essa é a parte instintiva do princípio inteligente. Como os animais também não têm essa consciência. Como as plantas também não possuem. E vejam, as plantas se desenvolvem, a semente ela vai crescendo e precisa dela ter essa consciência. Não, é tudo automático na própria natureza, é tudo instintivo, até o momento em que o espírito conquista a razão, e a partir da razão ele vai dominando o mundo moral. É aquilo que fala na parte final da questão 540 de O Livro dos Espíritos.
Enquanto nós não temos condições, a gente vai vivendo de forma instintiva e tocando as coisas. Quando a gente desenvolve a razão, aí a gente vai tendo a oportunidade de aprender a dominar o mundo moral. E essa dominação do mundo moral é aquilo que é típico dos espíritos mais avançados, dos espíritos evoluídos. Na sequência, na questão seguinte, 345, Kardec vai perguntar para a espiritualidade se é definitiva a união do espírito com o corpo desde esse momento da concepção. Ele quer saber se é definitiva em que sentido? A partir do momento que eu me ligo, eu posso sair, como espírito, sair e depois outro espírito vir e dominar aquele espaço, aquele corpo? Não, não posso. Ela é definitiva, sim. A partir do momento que o espírito se ligou ao corpo, nenhum outro espírito vai tomar o seu lugar. Isso é impossível. Exatamente, Elaine, você tocou aí num ponto fantástico. Isso é mágico, isso é maravilhoso, é porque a gente não tem ideia de como que essas leis divinas são realmente perfeitas. Tá? Então, Kardec quer saber, é definitivo? É por quê? Porque a partir do momento que você se ligou, pronto, nenhum outro espírito vai ou pode tomar o seu lugar. E aí Kardec continua a pergunta, e poderia o espírito renunciar? Poderia o espírito desistir de habitar aquele corpo? Ora, como os laços são ainda muito frágeis, é o que a gente está falando, eles vão se apertando com o decorrer da gestação, e aí com o nascimento com vida, praticamente eles, vamos assim dizer, né, se fecham. Como essa união, esse laço, ele ainda é muito frágil, pode acontecer sim de o espírito, vamos dizer, desistir da sua encarnação. E se ele desiste e se afasta, se ele se desliga, porque os laços ainda são frágeis, o que vai acontecer? Aquele corpo não vai vingar. Essa é a expressão que algumas traduções dizem. A criança não vinga. E aí nós vamos ter aqueles natimortos. Vai nascer a criança morta. Por quê? Porque o espírito renunciou, porque o espírito desistiu, ou porque, a gente vai ver nas perguntas seguintes, ou porque a matéria não estava totalmente preparada para este desenvolvimento. E aí não tem jeito. Tá? Então, pode renunciar? Pode. Tudo vai depender do espírito. Os laços estão ainda, como vamos dizer, muito frágeis, tá? E pelos laços estar frágeis, aí pode acontecer essa renúncia. Aí é o que a Elaine coloca, é onde acontece o aborto espontâneo? Sim, Elaine, é onde acontece o aborto espontâneo. E este aborto espontâneo, a gente vai ter oportunidade de conversar mais sobre ele para frente, em outras questões, mas ele pode acontecer por várias hipóteses. Uma delas é essa que acabamos de dizer, o espírito desiste, ele renuncia a esse corpo, ele não quer mais nascer nesse corpo. Ou pode ter problemas no processo de desenvolvimento deste corpinho que está ali. Algum problema físico com o corpo. E pode também ter algum problema físico com a mãe. Então, há vários problemas que vão gerar este aborto espontâneo. E calma, porque a gente vai ver na sequência, nas outras perguntas, mais algumas lições que Kardec e a espiritualidade vai nos trazer para nos explicar essa questão do aborto, da desistência e como que funciona efetivamente essa união entre a alma e o corpo. Mas eu vou parar exatamente por aqui, por conta do nosso horário, a gente já está em cima, não vou nem entrar na questão seguinte, para a gente já começar a partir da 346 no próximo encontro. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês, pelo carinho, por todas essas perguntas, esses questionamentos. Continuemos aqui sempre estudando juntos, isso é importante, estudando juntos, aprendendo juntos, que todos vocês consigam sanar todas as dúvidas e assim a gente trabalha de uma forma, vamos dizer, mais efetiva para o nosso aprendizado e é claro, a partir do momento que a gente aprende, a gente ajuda também outras pessoas a aprenderem.
Muita paz a todos vocês, que tenham uma excelente noite e até o nosso próximo encontro. Gratidão de coração a todos vocês.